Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a este canal Meditações sobre Jesus. E hoje eu quero comentar o chamado dos discípulos. Jesus convoca-os e diz: Eu vos farei pescadores de almas. Conforme vemos nos evangelhos, cada evangelista narrou uma forma como se sucedeu esta eleição. Mas eu irei me deter na narrativa de São Marcos, capítulo 3, versículos 13 em diante. Pelo seguinte fato: São Beda, um monge do século VIII, nesta narrativa de Marcos, ele nos chama a atenção para um detalhe. É o fato de que, enquanto Jesus vai pregando e anunciando o evangelho do reino, Jesus vai conquistando adeptos, seguidores. E conforme ele opera sinais e maravilhas, as pessoas se surpreendem e, diante da contemplação daqueles milagres, elas ficam admiradas. E os demônios, ao ver estes sinais, ao contemplar Jesus, eles começam a dizer: Tu és o Filho de Deus. E São Marcos vai dizer que Jesus repreende-os e ameaça-os para que eles fiquem quietos. E então, na narrativa de São Marcos, se sucede a eleição dos 12. E São Beda, então, vai dizer o seguinte, que depois de Jesus repreender os espíritos imundos para que não testificasse ao seu respeito, Jesus então convoca os santos. E vamos aqui entender a palavra santo como separados, escolhidos, eleitos. E é exatamente isso que se sucede. Porque São Marcos nos diz, no versículo 13, que Jesus chamou para si aqueles que ele quis. Quando analisamos o perfil daqueles que foram convocados por Jesus, nós vemos que Jesus quis contrastar com os valores da época. Porque Jesus não chamou líderes religiosos, homens de posição elevada, políticos, homens letrados. Não. Jesus chamou homens simples, humildes, pescadores. E por quê? Veja, isto se sucedeu porque os discípulos foram convocados para serem, como dissemos, pescadores de almas. Eles iriam fazer discípulos. E esta ação que eles iriam realizar, eles não iriam realizar pela força das suas palavras, nem tampouco pela influência das suas posições, mas sim pela ação e pelo poder do Evangelho de Deus. E é por isso, por esta razão, que São Marcos nos diz, no versículo 15, que Jesus deu a eles autoridade. Jesus deu a eles poder para pregar e expulsar demônios. São Marcos ainda nos dá um detalhe, que é o fato de que Jesus chamou os discípulos para que estivessem com ele, para os enviar a pregar posteriormente. Este detalhe é muito interessante, porque, veja, nós vemos na narrativa dos evangelistas este relacionamento que se sucedeu entre os discípulos e Jesus. Jesus está o tempo todo os ensinando, revelando para eles as maravilhas e as verdades do reino de Deus,
e sempre com o intuito de prepará-los para esta missão, que é pregar o Evangelho. A intenção de Jesus é enviá-los. Está na narrativa de São Marcos. Ele diz: ele escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade. E no capítulo 6, mais adiante, de São Marcos, nós vemos ali a narrativa do envio dos 12. Jesus agora envia-os a uma missão. E no capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Vejam que neste detalhe nós podemos dizer que os discípulos desempenharam bem o papel de apóstolos. O que significa apóstolos? Enviado, embaixadores. Eles seriam aqueles que falariam em nome de Jesus e sobre Jesus. Eles não saíram em missão para inventar a roda, como diz o ditado, ou realizar um outro tipo de ensino ou de ação. Eles foram e realizaram exatamente aquilo que Jesus realizara. E na narrativa de São Mateus, no capítulo 10, nós vemos que isto foi um ensinamento que Jesus deu a eles. Porque Jesus vai dizer a eles: nenhum discípulo é maior que o seu mestre. Nenhum servo é maior que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo ser como o seu senhor. Veja que ensinamento belíssimo, e nós vemos na narrativa que os apóstolos aprenderam muito bem, porque eles desempenharam exatamente o papel de anunciar as verdades que Jesus ensinou a eles, e a missão que Jesus os enviou. Pregar o Evangelho, convidar as pessoas para que se arrependessem dos seus pecados e crescem em Jesus. Meus queridos, essa narrativa do chamado dos apóstolos é maravilhoso. É uma narrativa maravilhosa. Porque nós vemos que estes homens, 12 homens, é claro que em outras narrativas nós vemos até um número de 70 apóstolos que já tinham, 70 discípulos, 70 pessoas que foram enviadas por Jesus posteriormente, mas nós podemos dizer que estes homens aqui, inicialmente, eles fizeram história. Eles nos deixaram um legado, eles mudaram o mundo em que eles viveram, eles influenciaram pessoas, eles fizeram discípulos, eles pregaram o Evangelho e se tornaram um grande exemplo para todos nós de que é isso que deve ser um discípulo de Jesus. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Amém, meus queridos? Glória a Deus.